É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e esse é o programa Subtexto. Você está na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 FM. E agora, como você sabe, nessa próxima meia hora passa por aqui um escritor, uma escritora, sempre trazendo um pouquinho de arte, de educação, de cultura para você. Convido você para acompanhar a gente também no YouTube. Esse programa você pode acompanhar em áudio e em vídeo. É isso, é só você ir lá para o canal Glauco Keller e você vai acompanhar essa super entrevista, esse bate-papo com a entrevistada de hoje no YouTube. Pois bem, sem mais delongas, eu vou apresentar a convidada de hoje. Ela é filósofa, eu posso dizer que é um dos principais nomes do movimento feminista do país. É escritora, tem muitos livros publicados, esteve na FLUSP, na Festa do Livro aqui em São Carlos, e aproveitou para dar uma passada virtual aqui no programa Subtexto. Eu estou falando de Márcia Tiburi. Márcia, obrigado mais uma vez pela gentileza de me atender aqui na bancada virtual do Subtexto. Prazer estar aqui com você, Glauco. Estou super curiosa sobre esse subtexto. É isso. Você sabe que o nome Subtexto vem... Quando eu fui começar com o programa, uma das coisas que me pegou foi o nome, né? Que nome eu ia colocar? E o nome veio da teoria do subtexto do Hemingway, que tem aquele iceberg, né? Tanto que o logo do programa tem, né? Que fala que, na verdade, o texto tem várias camadas e grande parte dele está escondido como um iceberg e a gente não vê. Ô, Márcia, você está morando onde agora? Em São Paulo, capital. Agora você está em São Paulo, capital. Você voltou para o Brasil faz quanto tempo? Faz 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Eu voltei no dia 30 de junho de 2023, que foi o dia que o Bolsonaro se tornou inelegível. Então, são 2 efemérides que têm um nexo entre si, uma sincronicidade, digamos assim, curiosa. E eu não esqueço. Que data sensacional, né? É incrível. E o tempo que você ficou fora do Brasil, você morou o tempo todo em Paris? Eu fiquei. Eu vou te contar, Glauco, como que eu saí do Brasil. Eu, em 2000, começo de 2018, eu comecei a ser muito atacada depois que eu participei de ou melhor, deixei de participar de um programa de rádio que estava acontecendo em Porto Alegre, quando eu ia passar por uma entrevista e aquele Movimento Brasil Livre, aqueles garotos, eles entraram. Eu falei garotos, mas eles são agitadores fascistas profissionais, né? E eles entraram nesse recinto, eu não sabia, eu fiquei chocada e eu me retirei com veemência daquele lugar e a partir dali, no dia seguinte, começou uma campanha de difamação muito pesada contra mim, que era acompanhada de invasões dos lançamentos do meu livro daquele ano, que foi o Feminismo em Comum. Então, esses agentes do MBL entravam ali nos lançamentos, alguns eram cancelados, e assim foi o ano inteiro. E acabou que houve todo tipo de violência, ou muitos tipos de violência, né? Não todos, mas muitos tipos de violência por parte desses sujeitos, e eu recebi um e-mail. Tinha também as ameaças de morte que começaram a acontecer em profusão naquela época. E eu recebi um e-mail daquele homem que estava ao lado do Salman Rushdie, no dia que o Salman Rushdie foi esfaqueado em Nova York, em 2022. Então, lá em 2018, esse cidadão que se chama Henry Rees, que tem uma instituição que se chama Seat of Asylum, que fica em Pittsburgh, me escreveu porque ele tinha ficado sabendo lá dentro de um contexto que eu estava, como escritora, estava sendo perseguida no Brasil. Então, ele me monitorou durante todo o ano de 2018, até que no final do ano, depois de vários eventos envolvendo ataques do MBL, eu tive que sair do Brasil. O Kim Kataguiri, inclusive, deixou dito em vídeo que eles fariam de tudo para me tirar dos debates no Brasil. E, claro, eu só não saí dos debates no Brasil porque a internet facilitou a continuidade da minha resistência, da minha luta, que era a luta de todos nós, a luta pela democracia, a luta antifascista, mas uma pessoa que precisava se exilar fisicamente
também sofre muitos efeitos, porque não se tratava simplesmente de ir embora para estudar ou ir embora para trabalhar. Então, eu fui primeiramente para os Estados Unidos e fiquei nesse santuário de escritores protegidos em Pittsburgh, na Pensilvânia, no meio da neve. E depois alguns meses depois, eu recebi um convite de uma universidade de Paris, a Paris 8, e então fui contratada por essa universidade e fiquei por lá mais 4 anos, em Paris. Quando o Brasil voltou à democracia, em 2022, eu tentei voltar imediatamente, não foi possível porque as ruas seguiam invadidas por fascistas. A agitação fascista continuava em ação e era perigoso para mim, que era tão perseguida, inclusive nas ruas, porque quando eu morava no Brasil em 2018, eu já não podia mais circular livremente, não podia ir ao mercado, à farmácia, era perigoso. Eu usava, nos últimos meses, eu tinha que ter segurança, carro blindado, essas coisas, né, em função de muitas ameaças de morte. E então eu tentei voltar, mas foi demorado. Eu pedi a proteção para o Ministério dos Direitos Humanos, eu pedi para ser inscrita naquele programa de proteção a defensores de direitos humanos. Isso demorou para acontecer. Então, até hoje eu permaneço nesse programa, sendo monitorada. Esse é o estado do Brasil. É a situação do Brasil ainda hoje, né? Então, por isso que eu também costumo dizer que nós não superamos o fascismo. O que aconteceu é que o fascismo, em grande medida, foi expurgado do governo, do Estado. Temos um governo democrático que tenta sustentar um Estado democrático, mas o fascismo está aí, em potencial, nos partidos de extrema-direita, na extrema-direita articulada, infelizmente também no coração e na mente de muita gente. E isso precisa ser trabalhado, precisamos refletir sobre isso, enfim. Foi assim que aconteceu, Glauco. É uma história longa, se eu for contar com detalhes, eu fico aqui 5 dias contando. Estou escrevendo um livro sobre isso, é uma autoficção, e então, ou seja, aquelas coisas que você conta tudo e ninguém acredita. Eu estou fazendo isso, eu estou contando tudo. Espero que esse livro seja publicado no ano que vem. Ainda não terminei de escrever, ainda estou contando as histórias, mas ele já existe. Já existe desde o ano passado. Isso. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar. Hoje eu tenho o prazer de receber a filósofa, escritora, feminista e um nome super importante da discussão política do pensamento reflexivo no Brasil, Márcia Tiburi. Você que está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar pode vir para o YouTube e acompanhar essa entrevista também em áudio e em vídeo. É só você ir lá para o canal Glauco Keller. Ô Márcia, você sabe que eu ia te perguntar justamente isso, né? Se você já pensou em ficcionalizar parte da sua vida, porque eu imagino que você, como escritora, né, jamais imaginou passar por algo parecido. Ontem esteve aqui na FLUSP também o Jean Willis, e ele falou justamente de uma perseguição bastante parecida que ele sofreu. Você, obviamente, pelo fato, e a gente vai entrar nessa questão também, de ser mulher, a mulher empoderada, a mulher que discute, a mulher que tem pensamento reflexivo, ela incomoda o fascismo, né? Eu queria perguntar para você um pouquinho se você pode dar spoiler desse livro, como é que vai ser essa autoficcionalização, se você já fez autoficção, você que é uma romancista também. Então, Glauco, eu também escrevi um livro com o Jean, a gente fez uma troca de cartas que também parece ficção, porque o que a gente conta ali entre outubro de 2021 e fevereiro de 22, só esse período, o que aconteceu conosco é do nível de nexo entre o simbólico e o real que chega a ser assustador. Então, esse é um livro interessante também para quem quiser saber como que funciona, enfim, viver nessas situações tão difíceis. Mas eu escrevi vários romances ao longo da minha vida. Eu diria que os 3 primeiros, que constituem aquilo que eu chamei de trilogia íntima,
São romances muito experimentais, e eu gosto de chamá-los de literatura selvagem, porque ali tinha uma experimentação com a linguagem totalmente livre. Eu acho que é daquela fase que eu ainda tinha um deslumbramento com as palavras, sabe? Em que a perspectiva poética, da construção poética, no sentido da carga emocional, da carga estética das palavras, isso ainda me tocava muito. Depois tem uma virada, eu publico Magnólia, A Mulher de Costas e o Manto entre 2005 e 2009. Depois, em 2012, eu venho a publicar um livro que eu tinha começado a escrever em 1998, para você ter uma ideia, que é o livro que, digamos, conta a minha novela familiar. Todo mundo tem uma novela familiar e é difícil o escritor que, tendo uma novela familiar, não tenha se referido a essa novela, escrito algo em torno dessa novela. Então, o Era Meu Esse Rosto, que foi indicado ao Oceanos, naquela época, ao Jabuti, ele tem essa... Ele conta uma narrativa que é parte da minha família. Eu tinha até um certo receio, vamos dizer assim, na época que eu escrevi, de estar roubando a história da minha família para fazer literatura, mas depois eu também fui me dando conta que na minha família, em princípio, não tinha ninguém que gostasse de escrever, só eu, então eu estava autorizada a inventar a minha história. Claro, eu contei a história dentro, ficcionalizei essa história, mas a base do livro é a história da minha família, a história do meu nome, né? Do nome Tiburi. E aí, depois, sempre essa pergunta, né? Os jornalistas sempre fizeram essa pergunta sobre os romances. Tem algo de autobiográfico nos romances? E aí eu diria, sim, sempre tem algo de autobiográfico. Depois do Era Meu Esse Rosto, eu publiquei que foi em 2012, eu publiquei em 2016 Uma Fuga Perfeita Sem Volta, que nasce a partir de um sonho que eu tinha. Eu sempre sonhava que meu pai, que eu telefonava para minha irmã e para uma das minhas irmãs, e que ela começava a me contar sobre a vida. Então contava muitas coisas. Tomei cerveja na hora do almoço, o pneu do carro furou, meu vizinho está fazendo muito barulho, nosso pai morreu, o preço do pão aumentou. Quer dizer, no meio do monte de sentenças que davam notícia da vida, tinha a informação de que nosso pai havia morrido. E esse livro, então, todos os sonhos desse livro, é um livro de 600 páginas que conta a história do Klaus, que é um homem que vai embora muito cedo, quando é jovem, ele vai embora do Brasil, ali adolescente, e fica 40 anos sem voltar. E naquela época eu pensava, nossa, um pouco exagerado isso, né? Depois eu fui conhecer várias pessoas que não voltavam há 40 anos, 50 anos, pessoas que nunca mais voltaram. E aí ele tem um nexo com essa irmã, e através de um telefonema, enfim. É toda uma história em cima de telefonemas. E muito do que está escrito naquele livro, eu também vivi. Ou, digamos, assim como Flaubert disse, Madame Bovary sou eu, Klaus sou eu. Então, é um personagem que é meu, que é muito meu. Inclusive o Klaus desenha, e eu tenho muito isso dos meus personagens serem desenhistas, e eu também desenho, né? Isso que eu quero dizer. Então, meu último livro mais recente, romance, que chama Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, também traz uma personagem que é uma desenhista. Ela desenha. A primeira cena é a cena de um desenho, ela desenhando, apontando lápis e desenhando. Então, no meio desses livros, entre Uma Fuga Perfeita Sem Volta e o livro da Helena, tem Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, que é a história de uma mulher perseguida, torturada. Na verdade, ela é torturada na ditadura militar, ela vai embora do Brasil e depois ela volta para São Paulo. É um livro sobre São Paulo, com os endereços de São Paulo, enfim. Eu acho que cada um desses livros tem uma biografia. O mais assustador é que o Sob os Pés, por exemplo, de 2018, que foi indicado ao Oceanos também, eu conto essa coisa das indicações aos prêmios para que as pessoas levem a sério, porque eu faço muito livro de filosofia, e aí tem gente que acha que é hobby para mim escrever romance, mas não é, eu levo super a sério, e tem gente que também leva. Então,
nesse livro, o doido, a coisa doida, é que eu voltei, depois que eu tive que me exilar, eu voltei para o Brasil e eu voltei para São Paulo. A última cidade que eu morei no Brasil foi o Rio de Janeiro, mas eu voltei para São Paulo e até hoje eu tenho essa personagem, a, a Alice, que é uma personagem que me assombra. Às vezes eu estou caminhando, ela caminha muito pelas ruas de São Paulo, e às vezes eu também caminho muito pelas ruas de São Paulo. Aí fico pensando, não é autobiográfico no sentido daquilo que me aconteceu e eu escrevi, é no sentido daquilo que eu escrevi e me aconteceu. Então, o Klaus também era um personagem exilado, essa personagem que é a Alice, que depois troca o nome para Lúcia, também é uma espécie também sou eu, num certo sentido. E, sem dúvida, a Helena dos Sapatos Aniquilados também sou eu. Eu crio... todo mundo, eu acho que é assim para quem escreve, né? Você cria um protagonista que ele carrega muita coisa sua. Você coloca suas emoções, você empresta seus problemas, suas observações, suas teorizações sobre o mundo. Agora, a Helena, por exemplo, ela é uma serial killer. Ela mata. E quem ela mata? Ela mata homens. E ela mata que tipo de homem? Bom, não vou ficar dando muito spoiler do livro, mas ela mata. Ela é vítima de uma tremenda violência e ela se torna uma assassina. Só que a gente não tem como entender por que ela faz o que faz, se não no contexto das ações. Digamos, tudo é necessário. As ações que ela pratica, as mortes que ela pratica, os assassinatos, são necessários nos contextos. Isso é perturbador. Então, é um livro que tem sido bastante lido, eu tenho recebido muito feedback e tem esse dado, né, desse caráter surpreendente e que que tem algo de perplexidade mesmo no leitor, né? As leitoras, os leitores ficam assim perplexos com essa personagem em função da ação, porque ela é uma mulher da ação, ela não é uma mulher da teoria. É um livro escrito em terceira pessoa, então a gente tem menos acesso à subjetividade da personagem. Enfim, mas esse livro que eu estou construindo, ele não é um livro em que eu empresto características à minha personagem. É um livro em primeira pessoa, é um livro em que eu conto ipsis literis tudo o que aconteceu. Conto, claro, porque fazer uma autoficção e não fazer um livro de memórias ou uma narrativa jornalística, ou uma série de crônicas, ou um diário, porque existem certas experiências que elas precisam passar, ou que elas só podem se constituir, melhor dizendo, como experiências, na verdade, elas só podem se constituir como experiências se você consegue narrá-las. Então, narrar essa experiência, por um lado, me cura dessa experiência, tenta apresentar para as pessoas a densidade dessa experiência, dos muitos eventos que aconteceram ali. Então, as pessoas vão poder mergulhar naquilo que eu vivi. Claro, diante de uma apresentação que, obviamente, é uma construção subjetiva, mas uma construção literária, entre a prosa e a poesia, muito mais prosa, né? É um romance clássico, é um texto de romance, mas é uma autoficção. Eu prometi que eu não vou inventar uma linha, que tudo que eu vou contar ali aconteceu, nem que seja um pensamento meu apenas, né? Às vezes eu conto assim, como eu estava pensando, como eu estava vendo, o que eu estava sentindo, como eu estava tentando elaborar, o que eu estava procurando, do que eu estava fugindo. Então, é uma partilha de experiência subjetiva que eu estou fazendo nesse livro e eu conto tudo. 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 É isso, esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber a filósofa, professora, escritora e que dá alguns spoilers do seu próximo livro também, Márcia Tiburi. Convido você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar para vir para o YouTube e também acompanhar essa entrevista em áudio
em vídeo. É só você ir lá se inscrever no canal Glauco Keller. Ô, Márcia, você sabe que você estava falando, né? Que curiosa você se transformar na sua personagem, né? Eu me lembrei de uma escritora chilena, Isabel Allende, que também tem uma produção muito grande, talvez assim, com uns 40 livros também, assim como você. E ela fala que um dos primeiros livros que ela escreveu, que acabou virando filme, tal, que é A Casa dos Espíritos, a família foi assistir. E aí eles ficaram bravos com ela, porque por que você foi escolher essa atriz para me fazer, esse ator para me fazer? Então, de repente, se eventualmente a história da sua família em algum momento virar filme, olha lá quem você vai escolher para no bate-papo com a produção, com a direção, para fazer os personagens da sua vida real. Mas eu queria te perguntar o seguinte: numa sociedade magética como é a sociedade atual, eu sempre falo que no Instagram você não consegue escrever nada, né, Márcia? Você tem que subir uma imagem para conseguir escrever alguma coisa. Qual que é o lugar da literatura? Qual que é o lugar da palavra escrita? Qual que é o lugar da crônica que o Chico Sá escreve, dos manifestos que você traz nos seus livros, nos seus romances? Como você enxerga a literatura hoje aqui no Brasil? Então, eu acho que assim, a literatura e a arte, de um modo geral, são ações de resistência subjetiva. Claro que tem o lugar objetivo, né, concreto, onde tudo isso se faz, mas tem essa resistência subjetiva. Todo mundo que escolheu escrever, escolheu na contramão de um sistema que pede para você fazer outras coisas da vida, né? Outras coisas, entre aspas, mais úteis. Então, nós seguimos na resistência. É sempre, do meu ponto de vista, uma necessidade existencial, para mim sempre foi isso. Eu existo através dos meus livros. Eu nem saberia o que é viver se eu não escrevesse. E por mais que eu possa ter outras atividades expressivas, como as artes plásticas, que se tornam cada vez mais intensas na minha vida também, a escrita, ela me constituiu, né? Ela me segurou, ela me deu chão. E também quando eu tive esse período fora do Brasil, que foi marcado por muita infelicidade, foi a escrita que me deu morada. Então, para mim é muito isso. É possível. Teve uma época toda que eu acreditava que dava para viver em qualquer lugar, eu e o meu computador e a minha escrita, né? Então eu carregava meu computador, eu nunca saía de casa sem meu computador, sem meu passaporte e sem meu cartão de crédito. Era a minha segurança, assim, para se eu precisasse fugir para qualquer lugar, porque essas circunstâncias, digamos, traumáticas, né, dolorosas, assim, eram as armas que eu tinha, que eu sei que são armas até privilegiadas diante de outras perseguições vividas por outras pessoas. É até um tipo de exílio privilegiado, digamos, né? Não fugi da África, não atravessei o oceano, não morri no meio do mar. Então, eu sei do meu privilégio. Mas há ali o sofrimento específico desse caso. E aí, estou falando disso também para pensar e para refletir com você, né, sobre esse tema da literatura nas nossas vidas. Para mim, sempre foi uma âncora, sempre foi um porto seguro, emocional e afetivo, um lugar onde eu posso estar, um lugar que, apesar de toda a solidão, de toda a tragédia, de toda a tristeza, de toda a falta do que quer que seja na escrita, eu me encontro bem. E vejo que para muitos escritores a questão sempre é essa. A escrita é uma morada, ela pode ser uma morada lúdica, pode ser uma morada divertida, pode ser uma morada trágica, pode ser um lugar, para uns pode até ser um lugar para mistificar e ganhar dinheiro, mas para a maioria não é. Para a maioria é puro amor, né? E eu vejo que, por mais que os livros tenham sido preteridos em relação ao avanço das tecnologias, que isso é inegável. Por outro lado, há muita gente escrevendo, há um certo mercado do livro, uma indústria do livro que resiste,
bibliotecas resistem, por mais que as políticas públicas sejam pífias, e por mais que o capitalismo, junto com as políticas públicas, né, também massacre o mundo dos livros, e esse mundo das tecnologias tem a ver justamente com o avanço do capitalismo, eu vejo muita resistência dos editores, resistência dos escritores, dos leitores. Acho que nós estamos na época, por exemplo, em que surgem muitos grupos de leitura. Eu mesma dou grupos de leitura e vivo formando esses grupos para lermos livros juntos, e muitas pessoas têm feito isso, e eu acho isso muito positivo, e é um sinal de que não é só as pessoas não querem abandonar o livro, mas elas reconhecem que o livro é um portal, né? Eu gosto de chamar assim. O livro é um portal, e nesse portal você consegue, por meio dele, você consegue ter uma experiência fascinante, gigante, uma experiência de afeto, de conhecimento, de alegria, de emoções as mais diversas. E isso é algo que muita gente ainda quer ter. E o livro resiste, eu acho, eu quero dizer com isso que o livro resiste num contexto em que ainda há muita gente que tem um desejo de uma experiência subjetiva intensa. Então, certamente há muitas pessoas que se robotizam, há muitas pessoas que se abandonam, há muitas pessoas que se deixam esvaziar, há muitas pessoas que são capturadas na máquina de moer subjetividades, de destruir subjetividades, mas há muitas pessoas que resistem, e elas resistem com a arte, e a literatura é uma dessas artes, a poesia é uma dessas artes, assim como nesse sentido também a filosofia, né, que nos dá lastro, que nos dá chão. Então, eu não diria que eu sou otimista, porque eu acho que não é essa a questão, mas eu tenho muita esperança em nós, escritores, e em nós, leitoras e leitores. Eu tenho realmente muita esperança na gente, muita esperança na nossa maneira de garantir que a narrativa humana segue possível, não intacta, mas possível. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber a filósofa, escritora, professora Márcia Tiburi, que fala um pouco para a gente sobre o papel da literatura, sobre livros, sobre os seus livros, um pouco sobre política, sobre fascismo, trazendo um pouco de pensamento reflexivo para você que acompanha a gente em 95,3 na Rádio Fiscar. Vem aqui para o YouTube, acompanha esse programa também em áudio e em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô, Márcia, tem um fator também que a literatura, acho que, embora o preço dos livros no Brasil ainda não seja o ideal, né? A prática dela é barata, né? Eu falo que a literatura você faz com lápis e com papel, e é muito acessível. Além da literatura, das artes plásticas, você ouve música, Márcia? Você trabalha com música? O que tem no seu Spotify agora, assim? Olha, eu fiquei muitos anos sem ouvir música. Teve uma época que eu comecei a falar que eu não gostava de música. Eu fiquei anos sem ouvir música. A minha filha ficou surda. Foi ficando surda e eu resolvi acompanhá-la. Então eu parei de escutar música. Aí, depois de um tempo, quando ela já tinha feito o implante coclear, ela já estava ouvindo música. Enfim, um dia eu contei para ela isso e ela disse: "Mãe, você tá doida?" E aí, ela vai ouvir música. E aí então, acho que eu vou mesmo. Aí fui. Aí, desde que eu voltei para o Brasil, principalmente desde que eu voltei para o Brasil, eu voltei a ouvir música. E escuto muita música. Escuto tudo que você pode imaginar. Desde música, vamos chamar, o que a gente chama no Brasil de música instrumental, né? Escuto muito jazz, adoro, por exemplo, Amaro Freitas, para falar de um brasileiro. Mas escuto muita coisa, escuto pop, escuto música popular brasileira, escuto gente nova, gente antiga. Então, eu tenho escutado muita coisa. Teve uma época que eu fazia um programa chamado Filosofia do Rock, acho que ele durou 2 anos, então eu continuo escutando rock. E eu sou daquela geração anos 80, né? Então,
eu fui criada ali com... No Brasil era Legião Urbana, né? Eu gosto de escutar Legião Urbana até hoje. Não tanto assim, né? Mas quando rola de escutar, me agrada, fico feliz. Eu tenho muitos amigos músicos e amigas músicas, então eu escuto muito a música dos meus amigos também. Mas eu escuto também aquele rock em inglês, né? Eu gosto de escutar Radiohead ainda, gosto de escutar essas coisas, quando é o caso, mas eu acompanho muito a cena atual. E eu não uso o Spotify, não. Você quer ver o que eu uso? Eu uso um negócio chamado YouTube Music, que é muito bom, assim, porque eu usava já o YouTube, então eu comecei a usar isso. Por exemplo, se eu venho aqui hoje, o que eu escutei, tenho escutado assim umas 150 vezes, é essa, ó, essa música Ninguém, do Fran e o Chico Chico, sabe quem são? Depois eu tenho escutado Tom Jobim, aqui tem, olha, tem cada coisa, tem um outro sujeito que se chama Zé Manuel, que eu estou achando maravilhoso, eu ando escutando o Zé Manuel, tenho escutado Alice Caymmi, essa então eu vou nos shows dela toda hora, adoro, e muitas outras coisas. Nos últimos dias eu estava numa fissura com o Tom Jobim, mas escuto música francesa, escuto tudo francês, inglesa, norte-americana, muita coisa brasileira, a Manhana, Caju, Moreno Veloso, tudo que você pode imaginar eu escuto. E então a minha vida musical é riquíssima, divertidíssima, lotada de coisas. Tem de Henrique Satie a Debussy, Morton Feldman, Amaro Freitas, Chico César, Zélia Duncan, Badia Saad, os irmãos dela, a Caymmi, que eu amo, enfim, muita gente. Que legal. Nossa, eu Mas fiquei passeando. eu só escuto. Eu não Fiquei sei, as passeando. pessoas perguntam, você toca alguma coisa? Eu nada, não toco e não canto. E já chega, né? Não tenho esses talentos, mas tenho voltado a escutar e tem sido uma coisa muito legal, sabe? E que história bonita é essa de você parar de ouvir também por conta da surdez da sua filha, né? Que história bonita é essa. E eu fiquei viajando aqui pela sua trilha sonora, parei na Alice Caymmi, e queria tocar num ponto que eu acho que, além do seu interesse pela música dela, também aliam e unem vocês duas, que é o olhar feminista da vida. Eu queria que você focasse um pouquinho, que você falasse um pouquinho, Márcia, da feminista Márcia Tiburi. Eu estou aqui com os 3 livros seus que eu tenho, e o Feminismo em Comum, por exemplo, esse aqui, a capa mudou, né? Era uma capa, eu acho que era uma capa diferente. Era uma capa diferente, isso é a nova edição, Glauco. A edição Ah, sim. revisada. É a 16ª edição e ela foi. Eu revisei, acrescentei um capítulo, melhorei um pouco certos trechos, mas não muda muito, muda um pouquinho. Eu também acrescentei textos que eu nunca tinha acrescentado, o que a Dilma disse do livro, o que a Manuela disse, o que a Marielle Franco, antes de morrer, tinha me mandado para colocar no livro, e que depois a gente acabou não colocando, mas tinha esses elogios ao livro, né, que eu resolvi colocar junto, assim, para criar a comunidade, né? Dizer, as feministas apoiam umas às outras, estamos juntas também nisso de escrever livros, de ler livros e nos ocuparmos dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Então, foi isso. Você tem dito que o feminismo é uma forma que você enxerga para combater não simplesmente o machismo, o patriarcalismo, esse pensamento histórico, agressivo, que está nesse fascismo que está aí de maneira evidente, mas para, de fato, criar uma democracia mais radical e uma democracia, de fato, mais verdadeira. De que forma você entende a figura da mulher
nesse processo e o pensamento feminista no processo de democratização real do país, Márcia? Então, é uma coisa assim até óbvia se a gente olhar para o cenário, né? As mulheres são maioria populacional e são minoria política. Minoria política no sentido de serem, por um lado, tratadas como minoria, mas também menorizadas na política. Então, é muito difícil para as mulheres participarem da política. Não é só porque elas não querem, né? Entre aspas, é porque elas realmente não têm condições de. Então, a política é um espaço feito pelos homens, para os homens. As mulheres são barradas, tratadas como intrusas, e na nossa cultura machista tem uma divisão do trabalho, né? As mulheres ficam com aquele trabalho da casa, né, Glauco? O trabalho doméstico, o trabalho da vida privada, enquanto os homens vão para o trabalho público, para a vida pública. E a vida pública é a vida do poder. E essa vida tem muitos privilégios. E o privilégio do privilégio narcísico, né? Do ego, que, digamos, fica ali visível, ocupando um espaço de poder, sendo visado por todos. Tem as vantagens, também os privilégios econômicos desses sujeitos, e tem também, enfim, todo o gozo, vamos dizer assim, desses indivíduos que entre si fazem seus jogos de poder e se resolvem entre eles. Então, é muito comum a gente ver aquilo que a gente chama de marco do poder, né? A gente vê se repetirem homens na política, pega para a Prefeitura de São Paulo ou para a Prefeitura do Rio de Janeiro, agora para falar de eleições das prefeituras, né? São sempre hordas de homens contra poucas mulheres. Até hoje em dia está um pouquinho melhor do que era antes. A gente vê que tem 65% de candidatos homens, 35% de candidatas mulheres. Essa é a média brasileira hoje para a Câmara de Vereadores, assim, numa escala nacional. Bom, mas já foi menos, né? Só que pode saber, essas mulheres que conseguiram chegar ali, até que elas foram bem longe, porque não é fácil para elas. Então, para a gente construir uma democracia como deve ser, e a gente chama essa democracia como deve ser de democracia radical, a gente precisa chamar todo mundo. E precisamos trazer, então, aquelas pessoas que compõem o todo mundo. Mulheres têm que fazer parte desse todo mundo, e elas não fazem. Pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas negras, precisam todas essas pessoas, indígenas, pessoas marcadas por preconceitos plásticos relacionados ao preconceito capacitista, né? Então, essas pessoas que são a realidade da população brasileira não estão representadas no nosso Congresso Nacional, por exemplo. Também não estão representadas nas câmaras de vereadores das cidades, nas prefeituras e assim por diante. Por quê? Porque o território é dominado por homens perversos. Vídeo que está acontecendo na cidade de São Paulo nesse momento, com um candidato que é um completo perverso criminoso. E que não tem limites no ato de mentir, enganar e ludibriar as pessoas. Sempre através de um jogo de adulação, sedução. E é triste que as pessoas caiam nesse tipo de armadilha, né, da armadilha do candidato. O candidato que é uma peça, né, ele é uma armadilha mesmo. Bom, então, mas por quê? Porque o tipo de política que a gente faz, uma política sem ética, ela acaba levando a isso. Quando a ética não importa, aparece esse tipo de candidato. E a tendência é que esses candidatos sejam vencedores, porque eles são muito bons de espetáculo, eles são muito bons nos efeitos de poder que eles provocam com seus discursos desqualificados e grotescos, justamente porque o grotesco e a desqualificação causam efeitos de poder quando aplicados ao discurso, né? Então, acho que é essencial que nós possamos trazer mais mulheres para a política. E de que mulheres eu estou falando? Eu não estou falando de qualquer mulher. Eu estou falando de mulheres de luta, de mulheres lutadoras, de mulheres líderes comunitárias, de mulheres feministas, das mais diversas formas de feminismo que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, o simples fato de uma mulher chegar ao poder
já é muito importante, mas não basta, porque existem muitas mulheres que jogam com o sistema e que se aliam ao sistema patriarcal, racista, fascista. Nós temos, infelizmente, exemplos famosos no Brasil de deputadas cuja postura não condiz com uma busca por democracia e direitos dessas minorias políticas. Então, nós precisamos transformar essas minorias em maioria política. Esse é o caminho. Mais e mais gente desse campo. Pessoas pretas, pessoas mulheres, pessoas LGBTQIA+, e assim por diante. Pessoas que não fazem parte, precisam fazer parte, porque se é uma democracia, ela implica uma representação. Não dá para um país diverso, economicamente, culturalmente, sexualmente, como é o Brasil, não dá para um país como o nosso ser governado por homens que fazem pose de heterossexuais, capitalistas e brancos. Esses homens não nos representam. E por isso, por não nos representarem, eles também não acompanham, eles não lutam pelos direitos dessa população do que eu venho chamando aqui de minorias políticas. Então, os direitos dessa população, eles não estão contemplados. Vamos falar de um exemplo que ficou muito forte nos últimos meses, a questão do aborto legal no Brasil. Nós temos uma lei, desde lá de 1940 e poucos, que permite o aborto legal para mulheres que foram estupradas e correm risco de vida em função da gravidez. E houve um grupo de deputados que tentaram revogar essa lei, simplesmente. Uma lei absurda, uma lei que causava efeitos tão funestos, tais como fazer com que o estuprador ficasse menos tempo preso do que a mulher estuprada, cujo aborto seria equiparado a um assassinato. Então, é tanta contradição que, levando a sério a lógica que esses indivíduos estavam tentando impor, nós teríamos que assumir uma coisa absurda, que seria também transformar o assassinato numa espécie de aborto. Por essa linha falaciosa, a partir da qual eles argumentaram, se nós aplicamos a falácia deles a eles mesmos, nós encontramos isso, que esses homens, por uma questão lógica, teriam que ser presos, não mais por um assassinato, mas por um aborto. Enfim, eles tentaram inverter e tentaram tornar sinônimo aborto e assassinato, e é impossível ontologicamente sustentar essa similaridade. Não existe fundamento lógico, não existe fundamento ontológico também para sustentar essa equiparação. Enfim, mas só para a gente perceber como a guerra contra as mulheres é gigantesca e as mulheres não têm como se defender, muito menos uma mulher em estado de necessidade, uma mulher em situação de vulnerabilidade, uma criança, né, uma menina menor de idade, uma menina, a maior parte das mulheres, entre aspas, estupradas, as pessoas estupradas, na sua grande maioria, são meninas dentro de casa com menos de 14 anos, e um grande contingente dessas meninas de 10, 11, 12 anos ficam grávidas, porque são estupradas de maneira contumaz pelos seus próprios familiares. Então, elas ficam abandonadas, elas não têm o que fazer. E esses homens, então, da chamada bancada do estupro, eles vieram apoiar esse tipo de atitude hedionda dos estupradores, penalizando as crianças estupradas, as meninas estupradas, penalizando as mulheres estupradas também. Então, é uma coisa hedionda. Enfim, só as mulheres, somente as mulheres capazes de lutar pelos direitos das mulheres, ou seja, as feministas, é que vão poder levar adiante a garantia desse direito em relação à liberdade pessoal e ao próprio corpo. Eu, enquanto mulher branca, professora, doutora, escritora, jamais admitiria que ninguém se intrometesse no meu corpo, e na minha vontade, e na minha liberdade. E vejo que mulheres que são submetidas a isso o fazem apenas porque não tem alternativa. Ninguém deseja ser
submetido, ninguém quer ser violentada, ninguém quer ser estuprada, ninguém quer viver uma vida de terror. As pessoas que vivem isso só vivem porque não encontram saída, né? Então, eu estou falando isso para a gente fazer esse raciocínio de como é importante pessoas que têm a consciência da sua liberdade, como é importante que essas pessoas sejam capazes de lutar pela liberdade de todas. E isso vale também para os homens, que devem apoiar a luta das mulheres, a luta feminista. Então, mais mulheres na política, digamos, é o resumo dessa nossa busca. Márcia, a gente está chegando ao final do subtexto, a gente passou do tempo, mas eu deixei passar, porque eu espero de verdade que o programa tenha sido tão legal para você quanto foi para mim. É muito bom te ouvir, é muito bom aprender contigo. No seu papo, na sua fala aqui na FLUSP, num primeiro momento eu fiquei muito feliz de te ver bem, sorrindo, assim, porque existem algumas pessoas por quem a gente torce, e eu sempre acompanhei aquilo que você escreve, sempre acompanhei o seu trabalho, e soube, ainda que infimamente, a distância, as agruras, as dificuldades que você estava passando. E foi muito bom te ver sorrindo, te ver feliz, falar da sua infância, no momento em que você fala como você encontrou um porão de uma igreja que tinha livros, que história lindíssima, aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Então, eu queria te agradecer demais, dizer para você não arrefecer, porque o país precisa de pessoas como você, como Jean Willis, como Chico Sá, como tanta gente que está na resistência, está na batalha, fazendo da arte um não servir para nada tão importante. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Glauco. É um prazer conversar com você e espero que tenha sido um bom momento e que seja assim para todo mundo. Um grande abraço. É isso, a gente fica por aqui. Essa foi a Márcia Tiburi, professora, filósofa, escritora, que passou aqui pelo programa Subtexto, falando de arte, de educação, de cultura, de política, de feminismo, de história, de literatura, de tantas coisas legais. Eu fico por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais um Subtexto na sintonia da 95,3 FM, também no YouTube. Espero você, grande beijo, até lá, tchau, tchau.